Agora, essa matéria que eu coloquei aqui, Max, ela mostra bem a importância do projeto da Timeline. Verdade. Cara, como é que pode pedir saidinha de prisão domiciliar? Ou seja, o Bolsonaro está sendo julgado onde não deveria, por um crime que não cometeu, um crime que não existe, e foi colocado em prisão domiciliar de modo ilegal e constitucional. Aí ele precisa fazer exame. Desculpa o grito, gente, mas é que essa porra me revolta, vontade de xingar o cacete agora. Mas a mãe do Lacombe pode estar assistindo, então eu vou segurar um pouco. Um beijo pra mãe do Lacombe, querida. Cara, o cara não cometeu crime. Aí ele precisa fazer um exame, Max. Todo mundo sabe que o Bolsonaro tá numa situação delicadíssima, com a barriga costurada. E aí ele precisa fazer exame. E essa maldita revista desse maldito jornalista, eu não quero nem saber o nome desse desgraçado que escreveu isso, e me fala que é saidinha, Max. Saidinha. Pra zombar do termo Exato. que o Bolsonaro luta até hoje para impedir a saidinha de estuprador e assassino. Isso aí. O jornal tá fazendo piadinha quando o Bolsonaro tá lutando contra estuprador e assassino, quando ele, com a barriga costurada, porque foi uma tentativa de assassinato feito por um esquerdista, precisa fazer exame, Max. É isso aí, é isso aí. Saidinha, né? É canalice mesmo, né? Eles usam esse nome para dar essa alfinetada, né? Falar, tá vendo? O Bolsonaro também precisou de saidinha. Só que saidinha não é isso. Saidinha é um cara que tá preso em regime fechado na cadeia e só porque é Dia dos Pais, só porque é Natal, né, ou algum feriado, ele sai da cadeia. Tem nada a ver com ir fazer um exame. Tem nada a ver, isso não é saidinha. Tem nada a ver. O Bolsonaro tá em prisão domiciliar. Ou seja, é completamente absurdo, mas eles fazem isso mesmo, é canalice mesmo, é para ficar ali alimentando militância também, né, e ficar confundindo os desavisados, né? Ainda bem que a gente está aqui para mostrar essa canalice para vocês. Por isso que a gente fala, façam crescer uma empresa como a Timeline. Não só a Timeline, Fidiária, Revista Oeste, todos. Façam essas empresas crescerem. Gente, se vocês entrarem no perfil da Gabriela Ritter, agora, nesse exato momento, ela está lá pedindo orações pela filhinha dela, com traqueostomia. Se você não sabe quem é a Gabriela Ritter, preste muita atenção aqui, olha para mim. Se você não sabe quem é Gabriela Ritter, que eu tô falando nesse momento, ela é filha de uma das vítimas do 8 de janeiro. E foi defender o pai como advogada, sem saber nada de política. Era só uma advogada séria. Foi defender o pai. Ela foi perseguida. A PF foi na casa dela, na casa do pai, porque ela estava protegendo o pai na justiça, defendendo o pai dentro da lei. Quando ela começou a ser perseguida por ela ter necessidade de fazer o tratamento da filhinha dela, que tem necessidades especiais igual a minha filha, ela veio para os Estados Unidos para se proteger e não pode mais ver o pai. É difícil, cara, falar disso. Que é um idoso, é uma pessoa honesta, trabalhadora pra caramba. Gente é pouco, cara. Sabe, brasileiro, daqueles, assim, trabalhadores com coração enorme, boa pessoa. Eu já entrevistei a Gabriela Ritter, por isso eu conheço a história dela e a história do pai dela. O pai dela, inclusive, sofre de diversas enfermidades, ele tem que tomar vários remédios controlados, que tem que ser tomados no horário certo. E aí, quando ele foi preso, riram na cara dele, falando que não tinha como ele receber os remédios mesmo. E ela queria levar os remédios, né? Toda semana lá, para que o pai dela pudesse tomar e não conseguiram, tá? É brincadeira de mau gosto, né? Os ministros falam que é brincadeira de mau gosto. E eu queria só mostrar aqui, Alan, para o pessoal ter a noção do que a gente está falando e da canalice da mídia, tá? Um antes e depois da mídia brasileira falando sobre esse relatório que é anual. Todo ano existe esse relatório do Departamento de Estado americano sobre a questão dos direitos humanos. Então, mostra a publicação, produção, do David Agap. Deixa eu colocar aqui para isso, mas mostra a publicação toda, porque o legal é o pessoal ver a comparação, tá? Isso daí, isso, dá um zoom aí, olha aí. Então, o primeiro aí do G1 é da época do Bolsonaro. E aí diz ali, ó, Estados Unidos apontam desrespeito do governo brasileiro à liberdade de expressão e citam violência a jornalistas, tá? E aí, se eu não me engano, ali tá falando do Bolsonaro. Pode me tirar da tela, deixar ali a tela inteira. A tela inteira ali? Isso. Ali, ó, texto cita episódios em que o presidente Bolsonaro disse a jornalista que estava com vontade de encher a boca dele na porrada.
Departamento de Estado também vê com preocupação agressões e assassinato de profissionais da imprensa em 2020. Então, essa foi a publicação da mídia em 2020, né? Na verdade, saiu em 2021, o relatório que falava sobre questão de direitos humanos no Brasil, citando Jair Bolsonaro. A gente está falando o quê? De palavras, de discussões que o Bolsonaro teve com os jornalistas ali provavelmente naquele cercadinho que aconteceu algumas vezes isso. Aí agora, abaixo ali, ó, olha o que o Jornal Nacional colocou. Não, é em cima ali, ó, em cima. Aí, ó. Estados Unidos atacam o governo brasileiro e ministro Alexandre de Moraes em relatório anual de direitos humanos no mundo. Agora virou ataque. Ou seja, quando o relatório, que foi feito por um democrata, que estava na época no Departamento de Estado americano, falava que o Bolsonaro discutir lá com um jornalista era violação de direitos humanos, aí não tinha problema nenhum. Agora, quando mostra as violações absurdas. Qual foi o jornalista que o Bolsonaro mandou prender? Qual foi a redação que o Bolsonaro mandou acabar? Quais foram os meios de comunicações que o Bolsonaro mandou bloquear as contas bancárias, impedindo que eles pagassem os próprios funcionários? Não teve nada disso. E aí agora a gente está vendo pessoas morrendo, famílias destruídas, são centenas de famílias destruídas no Brasil hoje, de gente honesta, de gente simples, trabalhadora. A maioria nem esteve no 8 de janeiro. Não teria problema nenhum você se manifestar. Óbvio que quem depredou patrimônio público tem que ser punido. Mas a manifestação no Brasil é livre. Mas a maioria nem estava lá. E aí você tem pessoas sendo facilmente acusadas, sem direito à defesa, sem direito ao acesso do que está sendo acusado, pessoas morrendo na cadeia, pessoas com as famílias destruídas injustamente, e aí a mídia diz que é um ataque ao governo brasileiro. O relatório está atacando o governo brasileiro. Novamente, eu nem tinha visto isso daí no detalhe, eu vi aqui agora. Novamente aquilo que eu falei, eles não vão falar sobre o conteúdo do relatório. Eles não vão falar do conteúdo. Eles vão falar de maneira genérica. São ataques contra o governo brasileiro, porque o Trump é malvadão, né? O Marco Rubio é malvadão e eles estão querendo interferir na soberania do Brasil e por isso fizeram esse relatório. Então agora o relatório não presta. É isso, Globo? Agora o relatório não presta. Porque tá falando contra o PT, porque tá falando contra o Alexandre de Moraes. Aí o relatório não presta. Agora, quando botava discussões que o Bolsonaro teve com jornalistas, né, como violação de direitos humanos, aí o relatório prestava.